8h34. Estamos chegando com mais um Vitrine de Negócios, seu programa de todos os sábados, entre 8h30 e 10 horas da manhã. O Vitrine de Negócio aqui na São Francisco tem oferecimento do Sicoob Vale do Vinho. Vale a pena conhecer o cooperativismo financeiro e quanto mais gente fizer parte, maior será a transformação. Maior a transformação na medida que você escolhe o Sicoob e você consegue fazer grandes negócios a partir do fomento do Sicoob. E associe-se à CDL que vem aí 19 e 20 de agosto com mais uma edição de um grande movimento, onde são trazidos para cá, né, grandes nomes nacionais ligados ao varejo, para que possam acrescentar na vida dos associados da CDL. Então, marque aí, você tem a sua agenda, faça contato com a CDL, né, entra no site, se você já foi nos anos anteriores, você recebe no seu e-mail, né, o convite, né, 19 e 20, para que você faça parte lá nos pavilhões da Festa da Uva, em mais uma Convenção Nacional do Movimento Logista da CDL em Caxias do Sul. Beverly, bom dia. Bom dia, Cunhava, convidadas. Tudo bem contigo? Tudo maravilha. Quais são os assuntos que impactaram a tua semana? Ai, Cunhavas, eu sempre tenho dificuldade de escolher um, mas eu vou ter que confessar que o que tá me impactando, assim, essa ventania, essa ameaça aí desse super El Niño que chega, né, como primeiro fenômeno concreto, a gente já vinha acompanhando. Aliás, até fica um alerta, né, essa tua frase. Sim, nós temos aqui regiões do estado com alerta de bandeira vermelha, né, que é, a gente brincava aqui antes na redação que o alerta vermelho é o apocalipse e o roxo é corra. Fuja, né? Então a gente tá no amarelo, né, Cunhava? A dificuldade é saber para onde fugir, né? Meu Deus do céu. Então todo mundo se prepare, assim, para poder lidar melhor com isso. A gente já fica pensando, poxa vida, né? Que notícias a gente vai dar na segunda, na terça-feira. Então, para nós aqui da nossa região da Serra Gaúcha, o alerta é amarelo, ou seja, né? Nós temos já a presença do vento bem forte, bem intenso, mas tem regiões, como eu disse, né? A centro-oeste, em especial. Mamãe diria, é vento de chuva. Mas de chuva a chuva, né? E lá na região onde vai ter, já tem, né, bandeira amarela, alerta vermelho, quero dizer. O vermelho pode ser possibilidade de tornado, né, Cunhado? A gente sabe que quando um tornado passa, não é nada bom, né? Enfim, não quero começar negativa, mas eu confesso que eu tô com um pouquinho de medo, sim. Ah, mas tem um assunto aí que norteia as pessoas, que é o final da Copa do Mundo amanhã. E aí tu vai torcer sim. pra quem? Eu sei que não vou causar boa impressão, mas eu vou torcer pra Argentina, óbvio. E por que não, né? Na verdade, na minha forma de ver, Cunhava, a gente torce pra quem tá mais perto da gente. Somos latinos. Lógico. Eu sei que tem gente que não torce de jeito nenhum pra Argentina, histórico, tudo bem. Talvez eu não cause uma boa impressão, mas o meu motivo é esse, né? Primeiro, é que é uma seleção latina, são os hermanos. E segundo, porque é inegável, Cunhava, que o Messi é um campeão, né? Ele chegou no patamar do nosso Pelé, claro que como lenda, como história, o Pelé é o Pelé. Mas como jogador, é inegável que talvez ele já tenha até superado, né, o Pelé. Como jogador, né? Possivelmente até, porque são outras épocas Não, também. e olha, o Pelé terminou com quanto a sua carreira? 34, 36? O Messi já tem 39. E tá ali mostrando que não veio pra brinquedo, né? Não veio pra comer merenda, né? Acho que o Pelé parou até antes dessa idade. Eu até vou pesquisar aqui. Na minha memória ele era 34, 36. Mas legal. Aliás, é que depois da seleção ele foi para os Estados Unidos, lá foi fundar o Cosmos lá e tal. Então teve mas como jogador, né? Bom. Ok. Legal. Beverly, obrigado pela tua participação. O Vitrine de Negócios de hoje traz um assunto que mexe com muita gente. Nós vamos aqui conversar, mas o pano de fundo, e eu tenho certeza que nós vamos sair daqui com algum conhecimento adicional, porque com o advento muita gente fala que a inteligência artificial começou agora. Gente do céu, vamos respeitar o passado, né? Eu tenho de informática desde a década de 70, né? E tenho conhecimento da inteligência artificial desde 1943. Né? Quando a inteligência começou a ser usada pelo exército, né, para traçar rotas, né, para identificar onde ficava o inimigo, aquelas coisas todas, não vamos entrar muito na história, né? Mas quanto mais a gente consegue conviver, né, graças a Deus a gente consegue conviver algum tempo,
a gente percebe que algumas coisas são ditas como se tivessem nascido na segunda-feira passada. E, na verdade, a gente tem que respeitar o passado, porque o passado pode mudar trilhas, né? Aliás, de uma trilha pode nascer uma estrada, de uma estrada, essa estrada pode ser asfaltada, né? E aí nós viemos ao encontro, né, disso que nós estamos vivendo hoje. Mas muitas coisas aconteceram. Mas uma das coisas que me deixa impactado é o. E é assunto que eu já debati com algumas pessoas, é a parte da intelectual, da propriedade intelectual, né? Afinal, eram os deuses astronautas. Eu falava isso ontem à noite com a minha esposa, né? A expressão eram deuses astronautas, que vem lá de um filme, não Um é? filme. Hoje pode ser tratado como paternidade. Alguém fez cunhou essa frase. Mas antes de ficar filosofando sozinho aqui, deixa eu trazer para o meu convívio, né? Pois não. A Ana Medeiros Lopes e a Mônica Lopes Iscariote, ambas, né? A, a Mônica, obviamente, bem mais jovem, né? Mas são sócias do escritório Lopes Iscariote, advogados associados que completa 35 anos de atuação. Vou começar aqui com a dona Ana, com a doutora Ana, né? Que eu já conheço de alguns carnavais, né? Para que nós possamos nos introduzir no programa. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui na companhia de vocês nesse sábado ventoso, mas para mostrar um pouco da nossa história e para falar também desses assuntos que impactam tanto na vida da gente. A Mônica, especialmente sobre a inovação, a parte digital, e eu venho acrescentar alguma coisa para falar sobre sucessões, né? Que é importante, planejamento sucessório. Além de falar da nossa empresa. É um prazer. Muito bem, prazer é nosso. Mônica, prazer tê-la aqui, bom dia. Bom dia, é uma satisfação estar aqui com vocês. Prazer Bom dia a nosso. todos, Aliás, ouvintes. tu me confessou que tu foi aluna da Top Down no passado. Aluna, há Que muitos maravilha! anos. A gente fica feliz quando a gente consegue recordar assim que a Sim. empresa tenha sido útil para muita gente. Com Aliás. certeza. Muito bem, mas vamos começar com a dona Ana, porque a dona Ana, que é a doutora Ana, né? Pois não. Mas a gente percebe que um escritório de contabilidade, desculpe, um escritório de direito, né? Como são os escritórios de contabilidade, eles trazem no seu âmago um acompanhamento natural de uma sociedade, né? Pois não. Porque o Exatamente. advogado, ele é um profissional, né? Que trabalha literalmente com as forças vivas e em movimento constante, né? Perfeito. E com inovação constante, porque as coisas aparecem quando você menos espera. Mas como é que é chegar até aqui 35 anos depois, viva, saudável e com certeza um escritório que tem muito sucesso, porque senão você não teria levado a filha junto. O direito deve ser um negócio que faz bem para você, porque senão você não tinha convidado a filha para fazer direito. Como é que é essa história? Bem, é um trajeto que exige, primeiro, paixão no que se faz. Tem que gostar. Como todas as atividades têm seus perrengues e seus problemas. E uma das coisas que, também como todas as profissões, a atualização constante tem que ser sempre o norte da nossa vida. Eu me formei, era outra Constituição. Eu estudei no Código, que era outro. E hoje precisa acompanhar. Então, estar sempre aberto a mudanças. A mudança organizacional é outra coisa também que temos que nos adaptar, promover, buscar. Aquele padrão que se tinha de escritório de advocacia, quando eu e a doutora Jandira começamos em 91, não se sustenta mais hoje. O modelo em Então, si. o modelo em si. Então, são outras pegadas, outros assuntos, assuntos que jamais se pensaria quando eu me formei, hoje se vive com eles, se entra no judiciário para buscar esses direitos que antes eram impensáveis, que a Constituição de 88 trouxe e que, quando eu me formei, não tinha. Então é isso, é essa vontade de sempre estar em movimento e aprendendo. E humildemente reconhecer: "Puxa vida, chegamos até aqui e pouco sabemos".
Ou que nada sabemos, como diria o nosso Exa filósofo. Tudo que sei é que exatamente, nada sei. Exato. exatamente, é por aí. Legal. Eu vou introduzir a Mônica. Mônica, como é que foi você entrar num negócio andando? Embora, vamos chamar aqui, se fosse no mundo empresarial, a gente faz. Todo sábado aqui a gente fala com empresários e tá chegando a segunda, a terceira geração e vai muito bem, obrigado e tal. Porque a inovação, quando a gente fala na palavra inovação, ela tem basicamente 4 princípios. Ou ela é incremental, ou ela é colaborativa, ou ela é disruptiva, ou ela é radical, né? E você, numa profissão, você não consegue radicalizar alguma coisa, a não ser que seja começando pela colaborativa ou pela incremental. Como é que foi a sua inserção no escritório que já estava funcionando e tal? Então, a minha história ela começa quando eu era ainda jovem, né, depois do curso de informática, né, que eu comecei no escritório, na época era Lopes e Pauleto, o escritório, fazendo o serviço de rua. Então eu brinco, né, que eu entrei, não era porque eu era filha da dona que Tu era de uma office das boy. donas eu era office girl, é isso aí, era, né, fazia o Office girl. serviço de rua, enfim, banco, né, que hoje em dia eu acho que até faz falta para essa nova geração ter esse contato, e aí errava alguma coisa, voltava, e papel e arquivo, toda essa função. E aí eu fui indo, entrei na faculdade, trabalhei em outros lugares, teve um momento que eu já estava lá há uns 10 anos e entendi que eu precisava buscar uma outra experiência, e foi muito Perfeito. bom. Fiquei 3 anos no jurídico de um plano de saúde aqui de Caxias, Uhum. e foi um aprendizado muito grande, evolui muito, assim, como profissional, porque ninguém me conhecia, era uma matéria nova, enfim, né. E aí quando, nasceu meu filho, eu fiquei, enfim, ali naquele tempo em licença, eu optei por não voltar para o lugar que eu estava, era uma rotina muito corrida e eu queria um pouquinho mais, né. Conversamos, né, eu e a Ana, eu chamo ela de Ana, né, o pessoal até ri lá no escritório, porque eu não vou chamar ela de mãe lá dentro do Ué, por que escritório, não? né. Às vezes escapa. E aí conversamos e eu voltei, retornei então em março de 2019, aí como sócia, né. Então Uhum. era uma outra proposta, eu já tinha uma experiência diferente, uma bagagem diferente. E a gente pegou ali 2019, logo depois veio a Pandemia. pandemia, então foram desafios, né. Mas o ano passado a gente fez então a transição, né, que passamos a ser Lopes e Scariotti, né, eu e a Ana aí assumindo, eu tenho feito mais à frente a parte da administração, da inovação, temos uma equipe também, né, só mulheres, acabou que hoje estamos em só mulheres, mas foi um grande desafio, mas eu me sinto muito feliz, assim, essa paixão pelo direito, eu brinco que a Ana, ela é uma inspiração, né, quem trabalha com ela sabe que tanto como profissional, como pessoa, ela inspira. Isso tudo que ela falou sobre a mudança é algo que a gente vê que ela aplica, ela não tem uma resistência à mudança, ela está aberta. Tanto que quando eu comecei a trabalhar com proteção de dados, LGPD, quem Uhum, uhum, trouxe o assunto para mim, a primeira vez foi ela, que olha isso e tal, né, lá em uhum, uhum, 2019. uhum. Então é muito satisfatório, eu fico muito, muito feliz. É um desafio, né, no sentido de que são 35 anos, é um peso nas costas, né, para fazer à frente disso, mas eu me sinto muito feliz, é. Que bom. Ana, como é que faz? Porque a atividade do direito, como outras tantas atividades, o persona tem que ser um negócio muito forte, né? Para você só tem uma coisa para vender, o teu trabalho e a O tua meu imagem e o teu trabalho nome, né? exatamente. Como é que foi? Qual foram as dificuldades que tu teve de construir isso, durante esse período? Bom, tanto eu quanto a Jandira, pelo fato de nós virmos Instituições de financeiras? uma instituição financeira, nós tínhamos um leque de clientes que nos conheciam do banco, sabiam e conheciam o nosso trabalho. Perfeito. E a gente começou como assessoria de cobrança. Então, os nossos primeiros clientes acabaram sendo aqueles clientes que nós atendíamos lá na cobrança, tanto eu quanto ela trabalhávamos no setor de Até porque cobrança do vocês já banco. sabiam fazer isso, né? Exatamente. Aí, a Jandira era administradora na época, ela fazia faculdade de Uhum, uhum. administração, se formou e em seguida depois ela fez direito, que sentiu necessidade disso. E passamos a fazer a parte, então, das cobranças judiciais, e muito atuamos no fórum, no juizado, na época, de pequenas causas. Então esses nossos clientes acabaram chamando outros clientes. Como nós lidávamos com um produto que é
a gente brinca que é o pior produto que tem no mundo, que é o dinheiro dos outros, recuperar o dinheiro dos outros. A forma como nós fazia de mostrar de transparência para o cliente, isso acabava agregando ao nosso trabalho e fomos ampliando a nossa carteira. E foi a indicação. Um indicava por outro. Até que teve um momento que nós começamos um programa do CD da Que-Comércio, que era do FCDL, Uhum, e lembro. aí começou a profissionalizar mais a coisa, a a a buscar mais clientes específicos. Nós seguimos hoje bem forte com atendendo empresários, empresas e também a pessoa física, né, porque hoje estamos todos à mercê de que os nossos direitos sejam violados a qualquer hora, né, seja com, não receber uma conta ou um contrato, ou então, mais ainda, a vida civil da gente, passa, né, e coisas acontecem, e aí acontece, falta alguém, eh, a passagem, né, é uma coisa que acontece e aí temos inventário, então temos sucessão, e são todos assuntos delicados, mas que precisam ser tratados. Então, também um vai indicando para o outro. A gente tem contra nós o judiciário, que é moroso, que não anda, que dá traz muita dificuldade para o profissional de advocacia, porque ao final é o advogado que não faz nada. E nem sempre é assim. A nossa parceria com o poder judiciário não é muito boa. Aliás, nós temos, é complicado, né. Eh, Temos que lutar muito, acompanhar muitos processos de cima, para às vezes o nosso processo conseguir andar. Se apostou muito no processo digital, está indo, acho que ainda não estamos a pleno vapor, eu acredito que ainda tem muita coisa ainda a ser feita com os processos digitais, para eles efetivamente cumprirem a proposta, que é agilizar. Porque também você ter um direito e ele demorar, não é legal, né. Agora, dentro dessa linha de raciocínio que a senhora está trazendo, uma das coisas que a gente percebe no direito que a evolução e a pandemia me parece que foi um corte Foi. vertical nisso, né? Da digitalização e tal. Zona de Agora, conforto, mexeu com todo mundo, tem que ter outra forma de ver o mundo. é verdade. Então nós temos uma visão de mundo de 6, 7 anos para cá, né? Que é após pandemia. Mas um pouquinho antes da pandemia, vocês nasceram numa era analógica, né? E Analógica. depois vocês foram importados naturalmente para a era digital, até pela atividade. Como é que foi essa transição? Bom, primeiro foi um computador comprado no Paraguai, Diga-se de passagem, Ai, muitos em entraram por aí. peças em peças, Perfeito. que eu acredito que tenha sido montado Lá na Top Down. na Top Down. É possível. Hã, com só uma pessoa mexendo, porque Claro, os outros não sabiam. lógico. E assim foi indo, a gente foi agregando. Aí quando nós mudamos, foi em 96 que saímos do espaço que a gente estava, com um computador, como era o nome daquele computador? Solution? acho que era Solution. Era uma É, coisa assim, era tela branca e letra verde, olha só isso que aí. faz tempo, né. Monocromático. Isso aí. E aí quando nós, nos mudamos, já era 96, então já podemos comprar um outro equipamento, que também uma pessoa usava só. Aí os outros começaram a fazer cursos, nós já estávamos com 2 pessoas nos ajudando, faziam cursos para saber, operar, né. Uhum. Internet nem se fala. Porque a internet é recente. É, A exatamente. internet é Então da época da Mônica. aí tinha eu não me lembro se a gente usava o Word, devia ser Deve ser outro. o WordStar ainda, que era um outro É, sistema. exatamente, mas com o tempo foi indo e a gente, eh, e depois veio a internet, então um computador e uma internet. Aí todos faziam as suas atividades, depois cada um tinha o horário de ir lá. Olha só a dificuldade que é, né, que era. Mas me parece que demorava mais as coisas Claro, acontecerem claro. e hoje cada um tem o seu ponto de trabalho, com o seu ponto de internet, acessa, se comunica tudo por internet.
Então foi uma mudança gradual que a gente foi acompanhando, né. Não é defender os juízes aqui, mas, a a sociedade como um todo, ela gerou muito mais volume, né, de serviço para um juiz. Ele não estaria sobrecarregado por isso da demora? Olha, Já que é um trabalho que tem que ser, obviamente, se imagina, né, quando o juiz vai tomar uma decisão, alguma coisa do gênero, né, ele faz uma leitura minuciosa, né, considerando todos como é que chama ali, as provas que estão aí no processo, esse movimento todo. a gente torce para isso, né. Bem, eh, o sistema em si tem os seus pontos de gargalo, né. Eh, hã, os juízes, eles têm os seus assessores, Claro, que são pessoas capazes também e que conhecem como é que o processo funciona, mas também tem os pontos de gargalo. Hoje se sabe que, embora a rapidez pelo processo digital, também os cartórios estão com pouca gente, então acaba não fluindo, não tem o fluxo normal. Tem os estagiários, que são importantes também, mas às vezes os processos têm coisas que não é no autônomo, né, não é a inteligência artificial que resolve, aí a gente vai entrar depois no ponto que a Mônica vai falar. Tem coisas que são daquele processo, particularidades. Então se é um pouquinho mais que não é um copia e complexo, cola, né, não, não é um não dá. Ou então, esses casos o caso é esse, tem que ter essas e essas variáveis para ter esta conclusão. Mas às vezes tem coisas ali que são variáveis diferentes e precisam ser analisadas de um outro foco. Esses trancam. Então, os que são, como a gente diz, os em massa, as ações em massa acabam, embora demore, mas claro. elas tendo um desenrolar mais fácil. Mas às vezes uma ação ordinária que depende mais de prova, e hoje prova depende de análise, de audiências, de testemunhas, de validar esse movimento todo para se chegar a uma conclusão. Então eu diria assim que é o sistema em si. Daí temos poucos funcionários, acabam sendo por estagiários, que embora a boa vontade deles, o conhecimento é limitado, até pelo fato deles serem estagiários, né. E aí acaba o sistema trancando. E Muito bem. Sim, eu estou trazendo mais a Ana, nós estamos conversando aqui com a Mônica Lopes Cariotti e com a Ana Medeiros Lopes, Lopes. ambas advogadas, que são sócias proprietárias do escritório Lopes e Scariotti, que durante muito tempo foi Lopes e Pauleto, Pauleto, né? Com a isso dona aí, Jandira, com a doutora Jandira doutora Jandira, Pauleto. minha amiga também. Nesses 35 anos, eu tenho mais um minuto aqui para antes do intervalo, a gente trata especificamente assim, mais do escritório, assim, mas hoje, como tu és uma pessoa que há 35 anos labuta nesse segmento, é curiosidade para a gente. Tem muita coisa aí que a gente pode aflorar. É um E o que prazer que, estar aqui. e o que que tu julga que nesses 35 anos, e agora com a entrada da Mônica, tu consegue deixar eh, mais olhando para o horizonte assim, né, do escritório, para que a para que a Mônica dê continuidade. O que que tem mais valioso no escritório de vocês que você gostaria que se perpetuasse? Primeiro, o o nosso atendimento personalizado. Os nossos clientes têm acesso direto ao nosso celular pessoal. Esse contato, eles acabam dando mais tranquilidade para eles. Nem sempre eu consigo dar a solução que eles querem ou no tempo que eles querem, mas eu dou a informação. Eu Talvez não venha o resultado, mas venha a informação. Vem informação, a informação é importante. Todo mundo conhece como é que funciona o poder judiciário, como é que funcionam os processos, a demora. Hoje, quando se fala de inventário, todo mundo diz: "Mas é demorado".
E é demorado. Tem as suas Claro. particularidades. Para ele ser demorado, ele tem um motivo para É isso, verdade. né? Mas o cliente, se ele tem a informação, olha, está acontecendo Às isso. vezes é um terreno comprado pelo pai que não foi averbado. Acontece E aí muito. já tem ali uma sucessão de 2, 3, quem comprou Uhum. não foi nem o pai, foi o É bisavô, mas verdade, é aí vai verdade. com uma posse de Isso aí. anos. Então, essas coisas todas, elas demandam um certo tempo. A gente tem uma burocracia estatal que a gente condena, mas tem lá a sua razão de ser, até para garantir a legalidade dos procedimentos, né? Então é isso, que se mantivesse essa pessoalidade, né? De cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, cada história é uma história e deve ser respeitada. Bela transparência. Nós fazemos um intervalo comercial, voltamos em seguida. De volta, quando são 9h02 em Caxias do Sul. Muito vento, dia nublado, não é? E aquela chuva que tem prenúncio, né? Tem até alerta, deve acontecer da tarde para a noite, e quiçá amanhã de manhã vai amanhecer chovendo, se aguentarmos até lá esperando a chuva, né? Aliás, ninguém está esperando a chuva, né? A chuva vem ao natural, né? Não vamos nos estressar aqui, aí a chuva que não vem, não é isso, né? Lembrando sempre que estamos aqui para o Sicoob e para a CDL, e hoje conversando sobre uma trajetória bonita, né? Exitosa, de uma iniciativa que nasceu há 35 anos atrás, que é o escritório Lopes e Scariotti. Hoje Scariotti, até pouco tempo atrás era Pauleto, para não Pauleta. deixar muito, porque é uma sucessão também nesse aspecto, não Também, é? com E que certeza. a Jandira certamente teve uma contribuição extraordinária, Meu né, Deus, para ombrear, né, com certeza, vocês e tal, né? com Aliás, certeza. a Jandira é uma pessoinha para quem a gente tem. Eu tenho uma admiração profunda. Ela é minha fã, né? Do jeito que ela encara as coisas, né? Isso aí. E até eu fico, às vezes, com um pouco de ciúme dela, porque ela tem um filho que está na Alemanha, né? A filha, né? A filha. Já teve em outros países também, né? Isso, isso. E ela, nossa senhora, aliás, foi casada com um grande amigo meu também e tal. Bacana. Nós estamos conversando aqui sobre os 35 anos da Lopes e Scariotti. E que traz para nós, além de uma história bonita, né, segura. Primeiro porque, independentemente da atividade, a palavra sociedade, né, é um exercício colaborativo, não é? E que durar
35 anos, né, no teu caso, e hoje com uma outra sócia, Uma né? outra sócia. É uma construção que tem um significado muito importante. O que Com significa sociedade? Não no contrato lá, porque, né? Mas o que significa sociedade na sua ótica, até para nós passar para os nossos ouvintes, que tem muita gente que é sócio de alguém. É. É a reunião da vontade de 2 pessoas com um objetivo comum. Com um único propósito. Além de tudo, elas têm que, terem um pensamento, eu não vou te dizer igual, Claro. porque, faz parte alguns antagonismos até para se tirar uma terceira ideia Uhum. e seguir. Então, exige sim bastante paciência, né, disposição e gostar do que se faz. E ter muita resiliência. Nesses 35 anos, se enfrentou bastante, dificuldades, tivemos bastante vitórias, eh, a nossa vida também vai seguindo o curso, com o passar do tempo, nos entendemos às vezes com menos energia e disposição, Uhum. então também temos que ter aquela, eh aquele insight de que, puxa, precisa para continuar isso aqui, precisamos pensar em sucessão, fomos atrás, corremos, até conseguimos fazer com que a minha filha seguisse. A filha da Jandira já tinha outro propósito, ela é engenheira civil, está prestando serviço num outro país, tem outra carreira profissional. Então, esses momentos são todos que exigem da gente, muita energia para saber qual o melhor caminho, qual, o propósito disso e principalmente tendo em mente que nós temos uma carteira de clientes muito grande, que para aqueles clientes, eles depositaram em nossas mãos alguns sonhos, alguns desejos deles, né, e direitos que não foram atendidos, que às vezes são, determinantes até para suas vidas, e que eles precisam entender de que, esse movimento da própria sociedade estará em boas mãos e estará com a mesma, hã, responsabilidade, com a mesma confiança que eles têm nas sócias fundadoras, né. Então, é esse conjunto de vontade de fazer um bom trabalho, gostar do que se faz, pensar no cliente que você está atendendo, entender que o teu negócio tem possibilidade de continuar, eu acho que essa é a dinâmica de uma sociedade. Mas fica uma cultura na empresa, não é? E essa cultura, ela. E aí eu abro um parênteses aqui para citar uma situação que aconteceu da Top Down com o escritório de vocês. Certa vez, um determinado conhecido, cliente, né, acabou tendo dificuldades e ficou devendo para a empresa. E nós colocamos a cobrança lá para vocês. E aí, lá pelas tantas, Nem me lembro. né, tudo bem. Aí, lá pelas tantas, a Jandira, Jandira. que me atendia pessoalmente, Isso. ela disse assim: não, aqui nós não temos, como é que chama? No tete a tete, aí não tivemos sucesso. Quem sabe a gente judicializa, né? Judicializa. Aí eu disse: legal, mas eu não quero judicializar. E ela respeitou a minha vontade. Por Isso. quê? Porque ao judicializar, no meu entendimento, a pessoa que estava nos devendo, ela não ia mudar ela não estava devendo por má vontade, estava devendo porque não podia, né? Então, esse respeitar até as partes, né? Me parece que isso é cultural. Com certeza, com certeza. Eh,
uma das coisas que a gente busca lá no escritório, principalmente nas ações e as de cobrança também, é primeiro a tentativa de acordo, de Claro, de propor, porque muitas vezes o devedor, ele está inadimplente, não é por desejo dele, às vezes é circunstancial. E onde, você apresentar a possibilidade de resolução, você consegue um bom acordo. E onde o cliente abre a porta para o acordo, para que nós possamos fazer o acordo, nós temos muitas possibilidades. Porque o empresário também entende assim: "Puxa, isso aqui eu vendi, não deu certo, já está perdido, então vamos tentar recuperar, pelo menos recuperar o menos do prejuízo", né. E aí, a gente acaba, recuperando as contas nesse sentido. perfeito, perfeito. Agora, onde ele não dá a menor informação, não quer nem conversa conosco, bom, nós temos então o caminho da judicialização ou da devolução. E respeitamos muito o cliente nisso, porque judicializar tem seu custo e a sua Claro, demora. claro. E a devolução, se for serviço, não tem como devolver, né? É isso É, aí. legal. Conversando aqui com a doutora Mônica e com a doutora Ana. Doutora Mônica, você que entra num cenário absolutamente favorável, né? Porque você primeiro entrar como sócia eh, em algo que ao natural podia ser seu se fosse por herança, Sim. né? Mas você entra muito antes disso, que bom, né? E dá continuidade. Mas qual é o teu grande desafio no escritório? Para manter essa linha, se é que tem que manter a linha, olhando para o futuro com todas as mudanças que serão necessárias ou que são necessárias no cotidiano para manter o negócio aberto. Eu penso que hoje a gente vive um cenário, né, tanto mundial quanto Claro, claro. nacional, que demanda um olhar atento, né? Porque a gente, até eu estava comentando esses dias com uma colega também advogada, que a gente tem, infelizmente, muitos clientes, eles nos acompanham há muitos anos. Alguns até há mais de 30 anos, né? E eles acabam confiando, enfim, na gente. Eles não deixam de fazer os serviços, porque a gente tem um leque muito grande de serviços e está cada vez abrindo mais, né? Temos uma equipe, temos uma estrutura, sistemas, enfim. Eu diria que é uma empresa jurídica, né? Lógico, uma Não, empresa não um jurídica, escritório. perfeitamente. Mas eles acabam parcelando mais, eles acabam, né, tendo uma postura diferente com relação. Então, hoje eu enxergo como o cenário, né? O cenário da economia mesmo. E os outros pontos, eu penso que é um desafio para mim muito grande, em manter, né, toda essa tradição, digamos assim, até o ano passado, quando a gente desenvolveu a marca, foi pensada, teve uma agência, enfim, que nos ajudou. A gente falou muito na tradição, né, de tantos anos, mas também na visão do futuro. Então, eu Isso sou uma aí. pessoa inquieta, eu gosto de inovar, eu gosto de coisas novas, e aí eu penso que achar esse equilíbrio entre manter, né, isso é até que a Ana falou, do contato com o cliente, que eu também prezo muito, eles também têm o meu contato, e muitos dos clientes, eles pensam na Ana, às vezes eles falam um assunto com a Ana e depois eles falam comigo, como se eu soubesse, a gente tem, às vezes, áreas diferentes, Uhum, né, uhum. mas eles veem quase como uma extensão, então eu digo: "Ok", né, e depois eu vou lá e busco informação, Vai se né, vou inteirar. me inteirar, mas Lógico, eu lógico. escuto, acolho, enfim, né. Então eu penso que é achar esse equilíbrio, Porque né. certamente ela continua tendo as viúvas dela, né? Que as Sim. pessoas querem conversar com Tem alguns aí viúva agora no sentido de Sim, sim, dependente, né? sim. sim, tem alguns clientes que, né, tem isso. E aí agora tem os novos alguns novos clientes que daí Claro, depois, né, claro, que eu acabei lógico. trazendo, daí eles querem conversar comigo. Claro. Aí eu, às vezes, passo para ela: "Mas quem que é essa?" Eu disse: "Essa é a sócia fundadora, e fica tranquilo que se tu estava bem comigo, tu Vai tá ficar muito melhor ainda. melhor com ela". Então eu vejo como um desafio, assim, a gente tá sempre, É, mas o aluno tem que sair melhor que o mestre, é. então. Olha, a gente, né, ainda, né, eu fico feliz que tendo qualquer dúvida, qualquer situação, né, eu busco, a gente troca muita ideia, né, muitas pessoas Claro, me perguntam, ai, como que é trabalhar com família? Eu penso que a gente consegue separar bem, acho que é algo que a gente construiu ao longo de muitos anos, porque se for somar todo o tempo que a gente trabalhou juntas dá 20 anos, né, somando todo o tempo claro, são claro. 20 anos. Então, eu penso que a gente consegue separar, a gente consegue debater, a gente pensa muito diferente em algumas coisas e muito parecido em outras, e a gente consegue
achar um meio do caminho. Mas eu penso também que as pessoas, lidar com as pessoas, a gente tem buscado muito, assim, se desenvolver, fazer treinamentos na nossa equipe. Eu, como líder ali, eu faço a gestão, enfim, a parte mais do RH, digamos Claro, assim, né? claro. Temos uma coordenadora lá que também faz isso com as outras colaboradoras, mas eu penso que a gente tem que estar sempre atento, tem que ter empatia, tem que observar aquelas situações, aquilo que é velado, aquilo que não está exatamente, né, numa leitura. Então, eu penso que é essa dificuldade de estar sempre buscando evoluir. Hoje a gente está falando em inteligência artificial. Eu preciso inserir, já tá, né? A gente já trabalha com inteligência artificial dentro do escritório, mas aí a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, porque é muito sutil. Tem a parte prática, mas também temos que ter um cuidado, uma responsabilidade, existe um risco. Então, eu acredito que achar esse meio do caminho é o que é o mais dificultoso. Mas que desafios, né, fazem a gente evoluir, enfim. Uma das atividades que eu sei que o escritório fazia desde sempre foi a orientação com o antes da inteligência artificial ainda, do LGPD, né? Isso. Porque é algo que precisamos melhorar e muito. Acho que nós temos uma caminhada enorme pela frente. A gente só não é mais machucado por isso, né? Porque as pessoas, né, fecham o ouvido, fecham o olho, etc. e tal. Mas a LGPD é uma realidade que nós temos que voltar com alguma força, né, para que nós como sociedade e nós, principalmente empresários, né, tenham esse entendimento, não é? Exatamente. É um tema muito importante. A proteção de dados é algo que as pessoas muitas vezes acabam entendendo que se trata somente de multa e Claro, penalizações, mas mas na é muito verdade mais do que é isso, muito né? maior, é uma cultura. A gente precisa realmente mudar, né, a forma, tanto que o trabalho que a gente faz de consultoria, a gente presta uma Perfeito, consultoria para perfeito. adequação e tem muitos clientes que estão conosco já há muitos anos, que a gente já concluiu a consultoria, mas sempre que eles precisam de algo Lógico. ou fazem qualquer alteração, a gente faz um trabalho e justamente para mudar essa questão da cultura, porque não adianta ir lá entregar, né? A gente brinca, não adianta ser para inglês ver É a verdade, adequação, é né? verdade. Precisa ser feita uma mudança, mudar o comportamento, entender que hoje o que tem de mais valioso são os dados, né? Então a gente recebe toda aquela publicidade direcionada nas redes sociais e é tudo muito pensado. Aí a gente vai, né, já filosofando, eu gosto bastante de Uhum, filosofia, a gente chega a pensar assim, hoje, aqui, o que a gente gosta, realmente é porque a gente gosta ou porque a gente recebeu aquele estímulo, uhum, aquela, né, aquilo que foi programado? uhum. E tem toda uma questão, né, na Alemanha falavam muito isso dos princípios, enfim, dessa questão de o que que é realmente que eu gosto, o que que realmente eu tenho vontade de fazer, de comprar, e o que que foi colocado ali, né, imputado ali. Então, penso que é algo que precisa ser mais falado, inclusive. A gente já fez várias adequações, tem vários clientes, continua prestando esse serviço. A gente trabalha também com treinamentos, que aí a gente personaliza, a gente já fez em várias empresas, temos clientes em Gramado também. E é bem interessante que a gente vê que as pessoas até entendem, assim, se preocupam, mas não têm ideia da dimensão que pode tomar um Isso problema, aí. né? E também para o dano reputacional, né? A gente sempre busca falar da proteção de dados e divulgar a importância disso, não só pela questão pecuniária, porque a multa, enfim, a gente sabe que hoje em dia no Brasil, né, é uma coisa ou outra tem alguma multa e que o ideal é evitar, é prevenir, Lógico. mas que as empresas entendam que ter o nome lá, tal empresa teve dados vazados, E que é teve. um ecossistema, né? Exato, é algo que mancha a imagem para se depois, né, ter reconstituir essa imagem é algo complexo. Então é algo que a gente foca bastante, é uma área que eu tenho verdadeira paixão. Com certeza. Mas olhando para esse cenário ainda nós tivemos sempre a gente tem alguns inputs, né, na palavra mágica, Uhum. né? Algumas entradas que acabam criando uma cultura. Se nós pegarmos a tecnologia em si, quantos e quantos sistemas, quantos e quantas fórmulas, modelos que nasceram, mas que não tiveram sucesso. Obviamente, por quê? Porque não
impactaram muitas pessoas e essas pessoas muitas vezes só são impactadas quando dói no bolso, Exato. não é? E quando as coisas são importantes, mas ficam adormecidas, não é? Em algumas cabeças, isso é coisa para o TI, isso é coisa para o RH, isso é coisa para o advogado, isso é coisa para pessoal do marketing, sabe? E a pessoa fica tentando se isentar isso, ou se dando se isentando da responsabilidade. Agora, vocês que operam no direito, nós podemos terceirizar tudo, menos os nossos controles e a nossa real importância quando nós estamos nomeados dentro de um contrato social. Estou certo ou estou errado, dona Ana? Com certeza, é isso aí. A responsabilidade é da empresa, Mas já né? terceirizei com o filho, com o contador, com não sei o que. Não tem Não, não terceirização. tem, não tem, não tem, não tem. Numa cadeia de Perfeito. responsabilidade, cada um vai ter ali a sua cota, e ao final é o cabo, É o CNPJ é o CNPJ. versus CNPF. Isso, CPF. exatamente, exatamente. E hoje o vazamento de dados é um dos maiores problemas que se Sim. tem, né? E de Alguns propositais e alguns não, né? Pois é, então a Mônica pode falar mais sobre os vazamentos, mas de empresas grandes que têm os dados de todo mundo, puxa, isso aí espalhado, vendido, comercializado, aí estamos à mercê todos nós, enquanto pessoas físicas, né, brasileiros, à mercê de uma gangue, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E as pessoas vão se desenvolvendo e vão criando capacidades e vão percebendo que ali pode ser uma fonte de renda, não é? Isso E aí. vão fazendo. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial. Nós estamos conversando com a Lopes Iscariote Advogados. Tinha que ser advogadas, né? Fazemos o intervalo, voltamos em seguida.
9h27, 9 horas 27 minutos, estamos ao vivo nos estúdios da tua Rádio São Francisco em Caxias do Sul, com mais um programa Vitrine de Negócios, seu programa de todos os sábados, e hoje é dia 18 de julho de 2026, né? Algumas pessoinhas entrando em férias, a última semana são 10 dias aí até o final do mês. Eu sei que algumas escolas, inclusive, interromperam ontem as suas atividades e voltam só no dia 2 de agosto, né? Boas férias. Tenho vários amigos que vão viajar. Aliás, eu tenho um amigo meu, Beverly, só para ter ideia, vai sair de Caxias do Sul e vai a Bonito de carro, né? Porque é uma das formas, inclusive, diz ele, de ficar mais tempo com a família dentro do carro. Ele tem 2 Aí filhos, você olhou né? pra ele assim, bonito, hein? Bonito, hein? Bonito, hein? Bonito, hein? Pois é, mas são escolhas, né? E eu acho que a gente tem que fazer algumas vezes umas escolhas diferentes, né? Para que a gente possa, né, também perceber que existe um mundo diferente daquele que a gente está no habitat, né? Hoje, conversando aqui dos 35 anos da Lopes e Scariotti, uma empresa de advocacia, uma empresa que trabalha no ramo do direito, né? Embora todos nós temos que trabalhar direito, mas eles trabalham na atividade do direito, né? Tentando puxar as orelhas de quem não trabalha direito, né? Quando elas são convidadas, quando são conversadas. Mas uma das coisas que fica na trajetória, e eu vou fazer essa pergunta para a doutora Ana, porque eu percebo, e era uma cultura das pessoas misturarem muito o eu, a persona, pessoa física, o seu CPF, com a persona jurídica, que é o CNPJ. As pessoas estão aprendendo, e aí vem umas novidades, às vezes, de holding para cima, aí vem os consultores com mágicas, etc. e tal. O que é mito e o que é verdade nisso, doutora Ana? Bom, quanto ao CNPJ e o CPF, aquela confusão, realmente era uma prática que as empresas, tomara que não tenham mais, mas que Nossa, é tinham, otimista, que bacana. Eu também sou, eu também quero. porque agora nós vamos ter a reforma tributária, É gente. verdade. E dentro do que estávamos falando antes, de que o mundo está aberto, né? Hoje nós estamos todos monitorados pelo CPF, tanto que agora até o nosso RG vai passar a ser Sim, o CPF. perfeito. Então, com isso, aquele Pix, aquela conta paga da empresa, normalmente do CPF na conta da empresa, tudo isso vai configurar uma conta só e complica. Os impostos vão ser diferenciados, já estão. Com a reforma tributária, é uma outra forma de tributação, que aí os contadores vão poder, Claro. porque até agora a gente fez alguns cursos e confesso que não me sinto à vontade de falar. Eu Uhum, sei o impacto dentro da minha atividade perfeito. e sei que a gente tem que vamos ter que nos adaptar em muitas situações, inclusive na hora de computar honorários, porque vai ter que pagar antes. E isso tem impacto na vida da gente. Claro. Então, Tem impacto direto no fluxo de caixa. com certeza. Então, tu imagina uma empresa com CPF mexendo na conta do CNPJ, misturando, né? Não tendo aquela divisão. Hoje, os contadores prezam muito, mostram, ensinam, pedem para os seus clientes terem bem definido essa divisão. Inclusive, escritórios de contabilidade costumam também dar o tipo de assessoria para conseguir definir o que é fluxo de caixa, Perfeito. o que é Perfeito. prolabore, o que é despesa Perfeito. da empresa. São todos conceitos importantes, porque uma vez o nosso empresário, ele montava a mecânica dele lá no porão e vamos lá. Isso aí, Aí vida que segue. daqui a pouco, tá, precisa botar. Eles diziam, vou ter que abrir a firma, né? Porque tinha que. Uma empresa X ia lá, fazia o serviço e queria uma Quero nota uma fiscal para nota poder pagar, fiscal, né? aí eu preciso abrir a firma, né? Aí pegava um contador e aí ia fazendo, mas as coisas assim. E era um modelo assim como o nosso de advocacia, Perfeito. que hoje não vinga mais pelas necessidades que se tem, né? Hoje tu atende
empresas precisam da nota fiscal para apresentar o comprovante para ser lá descontado no que ela precisa. Isso é uma situação. Outra, holding. Holding familiar, holding ela patrimonial, ela está dentro do conjunto do planejamento sucessório. E esse Que vocês planejamento, trabalham com isso também, né? fizemos planejamento sucessório. Ele pode ser de diversas formas. Testamento, doações, antecipação legítima através das doações, e também a holding familiar, quando o patrimônio é de uma quantia Significativo. Uhum. significativa, porque ele tem um impacto muito grande, né? E a holding ela tem algumas vantagens. Primeiro, o patriarca ele consegue definir de como as coisas podem se organizar e com isso evitar problemas futuros de quando ele não estiver mais ali. Inclusive ajustar, Quando não tiver mais a palavra. não tiver mais a palavra, exatamente. E fazendo o procedimento da holding, também se acaba tendo uma tributação menor, que é importante, menos custos. Hoje, um inventário, dependendo da situação, ele se torna muito oneroso. E hoje é de 3% a 6% o valor do imposto de transmissão sobre o patrimônio. Então, E, você. e quanto que, em média, é um percentual do advogado que é o grande vilão quando o pessoal acha, porque o advogado me cobrou. Na verdade, são um percentual que os escritórios definem ou tem uma tabela, A né? OAB nos OAB é isso, é? indica, temos lá uma tabela de Perfeito. serviço, né? Aham. Que se procura trabalhar Dentro daquilo. dentro daquilo. Vamos lá, o trabalho do advogado no inventário. A gente sempre pensa, vou lá, entrego a certidão de óbito, a certidão de casamento e a matrícula dos imóveis e agora é fácil. Cruza Isso os é braços. fácil. É. Isso é fácil, deixa lá que o advogado resolve. O universo é tão grande e a gente descobre tanta coisa que pode acontecer em todo o tempo da vida dos nossos falecidos. É verdade. E aí tu descobre que cada ponto dessas, como eu falei antes, no movimento da vida civil, aconteceu. Tem lá um outro filho, ou então separou, fez o divórcio, Um bastardo, como se dizia no um passado, né? bastardo, ou então fez o divórcio, mas não dividiu os bens. Aí, então, é viúvo o nosso falecido, perdão, Perfeito. ele é separado. Perfeito. Então, é separado, ok, em tese se pensa, já está tudo resolvido com os bens dele. E aí, o advogado pega os documentos. Aí tem que ser que nem aquele auditor chato, pegar o documento com uma lupa, vamos olhar, vamos ver todas as possibilidades aqui. Aí descobre, não foi feito a partilha aqui, ou seja, a nossa ex-esposa aqui participa como meia. Então, são situações que vai. Aí vamos lá, o registro aqui do bem. Quando tem a escritura, quando tem o registro, puxa, já ganhamos bastante tempo. Claro. Aí temos a escritura, mas tem um puxadinho, e o puxadinho não foi averbado. Ou então tem uma servidão de passagem que servia o vizinho dos fundos, e isso, de uma certa forma, impacta na metragem do terreno. Vamos lá, vamos ter que resolver. Aí, como a gente encaminha os assuntos, não sabe como fazer, então vamos lá. Temos os engenheiros, o pessoal que trabalha com essas averbações, só que na prática, o que acontece? Meu inventário aqui atrás. Lógico. Atrás da expectativa. Exatamente. Porque nós todos trabalhamos com expectativas, né? Exatamente. Aí temos lá, não foi averbado lá na certidão, faltou averbar alguma coisa. Então, essas demandas, puxa, o trabalho do advogado é fácil para fazer um inventário, é só ir lá assinar. Mas, às vezes, não é, pelo contrário. Na maioria das vezes. Assim como a gente fez inventário trabalhoso,
Nós já fizemos inventário que em 6 meses resolvemos tudo. Mas são exceções, porque como lida com um tema complexo, que é a passagem, que é a morte, as pessoas deixam esse assunto para Porque ele dói muito, né? ele dói. Mas eu acho que seria uma coisa assim importante para a pessoa que pensa na sua família, em quem fica, Uhum. que o quanto mais ela deixasse encaminhado, ajustado as coisas, facilitaria para todo mundo. Porque se dói para falar do assunto enquanto a pessoa está aí, depois que ela partir, vai doer nos outros todos para remexer em coisas. É verdade. E inventários, invariavelmente, nós temos aquele momento que tem que ser psicólogo, que temos que atuar como tudo, né? Detetives, de tentar ver, ter um monte de habilidades para se tentar ajustar as coisas e buscar o melhor caminho, porque às vezes umas briguinhas aqui, umas briguinhas lá, e aí tudo acaba demandando na hora do inventário. Então, o trabalho do advogado é trabalhoso. Com certeza. Eu confesso para ti que eu tenho uma paixão por fazer inventário. Gosto muito de pegar e de trabalhar e de desenvolver e de descobrir e de mexer e de vasculhar. Eu sinto Prazer. prazer. É das atividades no direito que mais te dá prazer? É a Hoje? que, tanto que lá no escritório hoje é a que eu mais faço. É legal. E na holding, a gente está fazendo agora esse movimento de holding e eu percebo que se antes esse movimento todo que eu te disse, que era o pós, que era no inventário, Claro. hoje está sendo na holding. Porque começa a mexer antes. E se começa a mexer antes em algumas coisas, é uma ótima oportunidade de resolução. É verdade. Com os Então- patriarcas aqui. Mas então a construção de uma holding, traduzindo, é quase que um inventário entre pessoas vivas. Mas com detalhe, tem um Ah. aspecto jurídico Sim. da sociedade. Basicamente, em linhas gerais, como é que funciona uma holding? O casal abre uma holding, transfere o seu patrimônio para Para a holding. a holding, né? Aí, em determinado momento, faz uma doação para os seus filhos todos, com cotas Perfeito. iguais, Perfeito. dá as cotas sociais da holding. Então, não é da empresa, Isso não aí. é dos bens. Dos bens, é sim, da da holding. empresa. Aí, dentro desse contexto societário, tem um documento chamado Acordo de Sócios, que está registrado na Junta Comercial, Perfeito. onde é feito ali os encaminhamentos. Perfeito. Fulano vai tem a governança administrar, depois. exatamente, fulano vai administrar o bem tal, Isso aí. ciclano vai administrar o outro ali, e assim vai. Legal. Fazemos mais um intervalo comercial, voltamos em seguida.
Voltamos no intervalo aqui. Às vezes, imagina, eu estou no intervalo com apenas 4 mulheres aqui. Então a conversa rola solta aqui. 9h45, 21 graus a temperatura. 21 graus a temperatura em Caxias do Sul, nesse 18 de julho de 2026. Você pode acreditar. Se você veio para cá esperando neve, frio, não sei o quê, né, não vai encontrar. Estamos num calor, um veranico. Como é que é? Veranico de julho? Veranico de julho. É, E já veranico. que o Cuiava falou em 4 mulheres, quem tá no vídeo fica pensando, não, acho que o Cuiava não sabe matemática, né? Porque aparecem 2. Mas aqui tem 2 que não aparecem no vídeo, né? Que é a Paulinha, da Farol, né? A Paula Valduga, que tá acompanhando aqui, a assessoria de comunicação do escritório. E eu, que também não apareço no vídeo, Beverly Rocha, né? Tá bom. Aproveita que enseja o Claro. Carlos Alberto, ele diz o seguinte, por gentileza, fora as taxas de transição, quais, por exemplo, os honorários que um advogado cobra, né? É uma pergunta que ele faz no Carlos do Bairro Cruzeiro. É a dúvida que as pessoas têm de Claro. como funciona a cobrança, né? E enquanto isso, deixa eu já passar também aqui o recadinho da Vilanir Maia, que está acompanhando o programa. Quem mais aqui? Lá na live também tem o Lídio Troian acompanhando o programa e uma outra pessoa, a Inês Maffei também. Muito bem. E a nossa Verinha Martinato, que sempre acompanha o programa, tá viajando. Opa! Não, eu vi ela num safari, sei lá o que que era, né? Vi com uns búfalos, não sei lá o que que era. Olha aí, ó. Não, Deixa ela viajar, deixa né? ela viajar. Então, gente que viaja, por isso que eu até falei no início do programa que as férias de julho fazem um bem danado para muita gente que foge do frio. Hoje eu não precisava fugir, né? Com a temperatura que tá. Legal. Sim, na verdade, rapidamente, as taxas, né? Além das taxas de ITR, não é ITR, aquelas de transferência normais, que são ITCMD, que é de governo do Estado, do União, Estado, município, as custas né? judiciais. E tem as custas judiciais todas, né? Exatamente. Então, como funcionam os honorários de advogado? Tem um valor mínimo. Que vai de 8 a... É um valor mínimo e um percentual sobre o valor da cota do herdeiro. Perfeito. Né? De 5 a 8, né, Mônica? Eu confesso que eu não. A não- tabela da OAB ela é atualizada todo ano. Perfeito. Então agora eu também não me lembro porque Não, a ok, gente mas tem a eu não tabela quero- do escritório, mas via de regra, se Sim. você contratar um advogado e ele lhe cobrar um valor ou um percentual, né, sobre o patrimônio, digamos assim, é isso que é a orientação, né, Perfeito. da OAB. Perfeito. E tem as taxas, né? Mas hoje um custo, em média, de um inventário, para quem... acho que chega a uns 20% do valor do patrimônio. Olha, dependendo. É. Sim. É. Dependendo do valor do patrimônio. Aham. Se for um valor acima de 1,5 milhão, é 6% de imposto. É. Depois, mais 1,5% as taxas judiciárias, Sim. se for para o judiciário, se Perfeito. tiver contencioso. Hoje tem... Por que alguns fazem em cartório e outros fazem em via judicial? Exatamente. Em cartório, quando tem acordo entre as partes, Ok. não tem menor, Ok. dá para fazer no cartório. cartório, que tem o custo mais barato. Aí não tem o custo da taxa de 1,5%. Perfeito. Tem uma tabela lá que vai até 5 ou 6 mil. Aham. Então, aí, de uma certa mais forma... rápido. Menos oneroso. Menos oneroso, E mais rápido. exatamente. Mais rápido. Agora, tem menor, tem outras... Litígio. Litígio, aí é judicial. Legal. Eu tenho curiosidade, nós estamos indo para o último bloco do programa. Já fomos para o último... Já fomos para o último bloco do programa. Agora são 9h50. Mônica, eu sei que tu tem dedicado a essas inovações que acontecem aí no direito, até pela sua juventude, pela sua trajetória, né? Você já entrou buscando isso. Mas o que dá para falar sobre a propriedade intelectual nessa era do IA? Então, Desculpe o exagero do IA, é que eu gosto desse tema. a IA, ela, hoje em dia, né, a gente, diariamente, tudo, né, tudo é IA, as pessoas estão utilizando muito, né. E Parece aí, criança chamando mãe, né? Para qualquer coisa, mãe, agora qualquer coisa é o IA, tudo, né? Então, desde a correção, as IA generativas que a gente tem o acesso, né, no celular, no computador, para revisão de texto, criação de imagens, música, logo, né, e aí a gente
percebe uma preocupação e deixando bem claro, assim, no Brasil a gente não tem uma legislação específica sobre inteligência artificial ainda. Então a Perfeito. gente avançou muito nos últimos anos com relação, né, principalmente no último ano, assim, foi né, ficou muito próximo das pessoas isso, né, muita gente usando, empresa usando, pessoa física usando, funcionário usando. Então a gente vê isso muito intenso, sem ainda ter uma legislação. E aí a propriedade intelectual, quando a gente fala em direito do autor, né, como é que fica aquela obra que foi lá colocada dentro da IA para que ela possa aprender? Como que fica daqui a pouco uma imagem, uma criação? Como que de quem que é esse direito? Existe uma polêmica muito grande sobre isso, porque a nossa legislação protege hoje a obra humana. Aquilo que foi criado pelo ser humano e não pela máquina, digamos assim, né? Falando de uma forma mais generalista. E aí a gente começa a ver alguns conflitos. E aí, eu criei uma logomarca para um cliente, né? As empresas de marketing têm feito muito isso. Coloquei, a IA me ajudou aqui com o início de um design, e aí eu dei os prompts, os comandos para Claro. que fosse. De quem que é? Como é que fica? De quem que é a propriedade disso? Então, é um tema, assim, que a gente vem pesquisando, né? Uma área nova que a gente abriu no escritório de propriedade intelectual, mas casa muito com a questão da inovação, da evolução, do direito empresarial, direito digital, porque hoje a gente não tem todas as respostas, mas a gente precisa fazer as perguntas e principalmente ter o cuidado. E aquelas coisas do tipo assim que bem na prática, assim, a fulana usou parte do meu livro para escrever o livro dela. Como é que fica isso? Então, aí Ou como é que está isso? na verdade, essa parte de direitos autorais, né, que daí ela segue a regra, tem que ter toda uma questão de se tá em domínio público, se não tá, Ok, é um pouquinho diferente. ok. Mas pela IA, hoje a gente não tem uma resposta para isso. Então, Perfeito, daqui a perfeito. pouco, cada vez as inteligências artificiais estão se banhando mais, né, de informações e às vezes a gente vê uma tendência a escrever parecido, é uma linha muito tênue entre a cópia e aquilo que tu foi Hum, inspirado. Até teve um caso num parque, agora eu não me recordo, acho que foi Santa gostei dessa. Catarina. O que que é inspiração e o que que é cópia? Isso aí, exatamente, porque às vezes a IA tem muito isso, Claro, né? Tu vai lógico. programando, né? E esse caso de Santa Catarina num parque, acho que foi o ano passado que aconteceu, eles criaram uma música por IA. E aí, eles tiveram que pagar no ECAD os honorários, enfim, os valores, por conta de que a música ela era muito semelhante à de outra pessoa que tinha a autoria daquela música. Então, ficou comprovado que a base da música, ela tinha sido com base de um outro autor, por Sim, até mais porque que tenha sido criado por IA, tu não né? tem como fazer uma música sem usar dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? E daqui a pouco, nesse caso, ficava muito tênue a linha da inspiração. Era muito semelhante, embora quem criou, digamos assim, né, foi uma inteligência artificial que, lembrando, não tem proteção. O que nós temos proteção é a obra humana. Então, hoje, existe uma tendência, tá, do entendimento de que o que está sendo criado na inteligência artificial, gratuita ou paga, que a gente tem essa diferença, vai acabar caindo em domínio público. E aí ninguém é dono, né? E aí tu tá colocando dados da tua empresa, tu tá colocando segredo industrial dentro da IA, colocando daqui a pouco um produto que, né, ainda não foi lançado. Por isso que um dos pontos, assim, a gente foca muito na questão de entender o que está acontecendo, os movimentos, e da responsabilidade tanto das empresas quanto de quem tá ali, né, na frente, operando, porque daqui a pouco a gente vai chegar a um ponto que, e aí, né? Como é que fica a proteção? É muito rápido, ajuda, automatiza, mas e como é que fica, né, a tua empresa no meio disso? Daqui a pouco tu vai ter que responder um processo ali por cópia. Ah, mas foi o fulano do marketing que fez. Mas ele copiou, ou daqui a pouco ele se inspirou, e a empresa daí que tem lá o registro no INPI, né, Sim, que é sim. nacional da marca, vai dizer não. Aqui, muito semelhante, pode parar de usar, né? Tem que, enfim, retirar, tem toda uma atuação, digamos assim, Deixa né? eu E fazer como é uma que se torna? pergunta para ela, Claro, cunhava, porque um claro. exemplo do que ela está trazendo aqui não é IA, mas acabou que repercutiu no Brasil inteiro, foi aquela situação da senhora, né, aqui do Rio Grande do Sul, Sim, que passou por um sim, golpe sim. e acabou indo no aeroporto esperar o Brad Pitt, né? Ah, Todo mundo sim. lembra. Não teve quem não fez, inclusive o órgão público usou Sim, o meme, né, com a imagem do Brad Pitt, sem sim. autorização. Como é que fica isso? Porque É. virou moda isso, né? Eu acho uma linha muito tênue, né? Até eu vi muita gente usando, eu não concordei, assim, até porque
temos um caso de uma pessoa de uma situação parecida. A gente trabalha com golpes digitais também. E é muito triste quando acontece isso. A gente vê que a pessoa, ela realmente é enrolada de uma forma, eles pegam na carência da pessoa, é algo bem dolorido. Mas o que que acontece? Hoje a gente está tendo o deepfake, né? Que é a utilização, criação de vídeo. Fica cada vez mais difícil a gente saber o que é verdade, o que não é. Agora a gente vem, tema polêmico, eleições, mas enfim, a gente não. Vai ficar cada vez mais difícil. A voz pode ser copiada. A imagem pode ser copiada. O Brad Pitt poderia sim pegar e dizer, não, tira, entrar com uma liminar para tirar, mas a gente sabe que é tão vasto que não teria braço, né, jurídico para isso, mas daqui a pouco acontece muito, principalmente com aquelas questões de crianças, com nudes, que é uma coisa bem complexa. Tá tendo um projeto, não, uma atuação no sentido de tem alguma imagem manipulada já, né, para retirar, enfim, as plataformas. É uma preocupação que está se tendo. Mas aí, deixa só para corroborar isso que a gente está falando, né? Obviamente, neste caso específico do Brad Pitt, ele nem talvez ficou sabendo, né? Exato. Talvez, pode ser até que a gente sabe que hoje em dia alguém que conhece alguém poderá que alguém conheça ele, É né? verdade. E, obviamente, a justiça não é só uma questão de tirar, né? Mas é de repor danos. O dano da imagem de forma financeira. Talvez de um grande número de pessoas ou de pequenos não faria sentido. Mas de um grande player, uma grande empresa, uma multinacional que usou, né, e que tem dinheiro, muitas vezes vai ser ação contra esta empresa, contra uma prefeitura, por exemplo. Pode ser? Isso pode acontecer, sim. Inclusive agora, semana passada, com a questão ali da Copa, acho que faz umas 2 semanas, a Shakira já acionou lá os advogados dela, porque adulteraram uma foto dela, que ela estaria com o filho, né, vendo o jogo, e na verdade criaram como se ela estivesse com o ex-marido. E como acho que mexe um pouco com o emocional, né, ela já tomou as providências jurídicas cabíveis, enfim. O que acontece é que é muito intenso isso, né? Então, como eu disse, acho que vai faltar braço para o judiciário para tirar do ar todas essas imagens. Mas é mais trabalho para os advogados. Nesse ponto, né, a gente fica feliz, né? Por isso que a gente tem que estar sempre estudando, né, entendendo essas Já teve novas algum caso tecnologias. pontual, assim, no escritório, nessa área da propriedade intelectual, assim, para trabalhar? Da Sim, deepfake, né? sim, Da- na verdade, ainda não temos nada concreto com Claro, claro, claro. relação porque o INPI ainda está fazendo a análise, enfim, Perfeito. dos documentos, mas Aham. já acompanhamos casos de que é muito parecido, aquilo que eu comentei antes, a linha ela é muito tênue entre o que é e o que não é. Inclusive, até, né, a título de informação, a questão da importância da marca agora, recentemente, acho que foi ontem que saiu a notícia que o Cazé TV não conseguiu o registro da marca, né? Porque tinha um muito parecido com a letra S, o Z, às vezes o som. Então, por isso que é muito importante ter esse cuidado, buscar essa proteção, registro da marca o quanto antes e com pessoas especializadas, porque daqui a pouco tu não vai conseguir. E aí tu tem que mudar tudo. A gente já acompanhou casos de pessoas que tiveram que mudar todo o nome, todo o logo, todo o investimento e a bagagem, e tu fazer uma transição de marca, né, que é um ativo, É não é verdade. algo fácil, É né? verdade. Então, o negócio também, quando você tem uma marca, é você fazer um registro dessa marca. Exatamente. E até porque leva 10 buscar. anos para você. Isso, 10 anos. O primeiro, né, o primeiro prazo ali são 10 anos, estando tudo certinho. E tem um tempo enorme até para você poder usar o R ali da registro, Isso, desde que depois, você entra. na verdade, depois você pode renovar, né? O que não Sim. pode, que as pessoas às vezes não sabem, é que não dá para fazer o registro da marca e simplesmente não usar mais a marca. Por isso que é importante colocar a marca, né, o logo ali nos Claro, documentos, claro, enfim, claro. que daí alguém pode fazer uma oposição, pode dizer, não, eu quero essa marca, você não está usando. Perfeito. Então, é uma área muito, muito interessante. Casa muito com essa questão da evolução do direito digital, da questão da IA, que a gente está Perfeito, falando. perfeito. Com esse advento da IA, esse excesso, essa facilidade, mais do que nunca as empresas têm que proteger os seus ativos. Com certeza. É o segredo do negócio, é a marca. E tem uma coisa que é quase palavrão, mas tem uma expressão que chama-se datasheet. Uhum. Datasheet é você pegar uma peça, né, você descrever como é que aquela peça vai funcionar no teu negócio. Se você colocar o datasheet dentro do IA para você ganhar tempo para documentação, esse datasheet fica ali dentro. Fica no E IA. aí o sigilo, né? E dançou o sigilo. É. Né? Então, às vezes, você fica brigando com o porteiro, né? E avançando nesse negócio aí.
Isso aí. E aí, um ponto bem importante que a gente tem trabalhado com isso também é a questão das políticas de IA dentro das empresas. É verdade. As empresas, porque o funcionário, IA todo mundo está usando. É uma realidade. Então, puxa para dentro, profissionaliza, organiza, termo de sigilo, política de IA, não deixa, né? Porque eles vão usar o celular, Exatamente. eles vão usar o usuário, e daqui a pouco estão colocando informações confidenciais. Regras. Isso aí. Regras, planejamento, isso que faz parte do mundo dos negócios. Se você não tem regras, se você não tem planejamento, você não tem um negócio. Você até pode estar com o negócio aberto no teu nome, mas aquele negócio pode te dar mais problema do que Por aí. prazer. Isso aí. Tudo na vida, né? Obrigado, Mônica. Obrigada eu. Obrigado prazer. pela presença. Obrigada. Obrigado, dona Ana. Estou sempre à disposição. Adorei conversar com a senhora, né? Porque nós temos certeza de ter feito um programa útil, né? Tem muita gente que precisava ouvir a gente. E como tem muita gente que ouve a gente, então nós somos úteis hoje nesse sábado. Obrigado, Beverly. Obrigado, Paula, né? Obrigado você que nos acompanhou de casa. E o Vitrine de Negócio, que todos os sábados aqui para a CDL Caxias e para o Cicobi Vale do Vinho, volta no próximo sábado com outro convidado.